boa noite, pessoal de casa, pessoal do carro, onde você estiver. Nós estamos começando mais um podcast. Mais um podcast. Eu sou o Douglas Nascimento. Eu sou o Maciel. Estamos aqui hoje com uma pessoa super legal. Nós vamos falar, nós vamos provocando ela. Vixe. Ela tem o seu Instagram, tá bombando aí nas redes sociais, tá muito legal. Eu acompanho ela. Ela é nutricionista, gente boa, cantora. E ela é multifunção, essa garota. Bruna Raquel, tá joia, Bruna? E daí, o que você anda fazendo da vida? Uai, trabalhando muito, cantando muito, participando de vários trabalhos na igreja. Glória. E tamo aí. Tá namorando, casada, solteira, enrolada? Solteiríssima. Solteiríssima aí, ó, galera. Inscreva-se no canal dela. Se inscreva no canal dela aí, ó. Arroba Nutri Bruna Raquel, já me segue. A pessoa que tá orando aí, às vezes aquele rapaz que tá orando, ou o cidadão que tá aí orando, fazendo campanha, né, pedindo a Deus uma varoa. Pedindo a Deus uma pessoa, e a Bruna tá solteiríssima, né? Solteira. Caçando um varão que esteja orando assim. Parece que com você, Maciel, um dia você contou uma história pra mim que você já tinha orado muito tempo. Aí alguém falou, ô Maciel, vamos orar uma mulher, né? Acho que foi sua esposa, né? Você falou, não, já tô orando há muito tempo, vamos namorar, né? Exatamente. É isso aí, atitude. Fui chegar nela, chamar pra namorar, falei, não, vamos orar. Falei, não, minha filha, vem cá, chega aqui, você não entendeu o negócio. Eu já tô orando, você é a resposta da minha oração. Pronto, aí, vamos pra frente. Isso aí. E mulher gosta de segurança, não é, Bruna? Com certeza. Mulher gosta de um medroso, que a menina aqui é intimidadora, vou te falar. Brincadeira, super gente fina. Ô, Bruna, pois é, então você é nutricionista. Então, Bruna, o que passa pela cabeça de uma pessoa fazer nutrição? Porque na minha cabeça de gordo, eu fico pensando assim, meu, o que dá na cabeça da pessoa fazer nutrição? Deve ser um troço muito sem graça. Não é pensar comer. As pessoas quando pensam em nutrição, eles pensam assim, vai passar brócolis. Não vai ter churrasco. As 3 castanhas do Pará. Nossa, Deus. O que deu na sua cabeça? O que você pensou na hora de decidir isso aí? Então, vou fazer 2 anos de formada agora, em fevereiro. E, primeiramente, quando eu tava no ensino médio, eu queria cursar fonoaudiologia, né? Queria entender um pouco da voz, cuidar da voz das pessoas, porque eu gostava muito de cantar e tudo mais. Daí, quando eu terminei o ensino médio, eu fiquei 1 ano fazendo cursinho para poder prestar o Enem, né? Para ver se conseguia uma faculdade pública. E aí, comecei a mudar. Não queria mais fonoaudiologia. Aí eu pensei em psicologia, mas não. E aí, o que tinha acontecido? Quando eu estava no ensino médio ainda, eu sempre fui gordinha. Então, esse negócio de ser gordo e ser nutricionista não tem nada a ver. É um tabu muito grande que a gente precisa quebrar. Por quê? Porque a nossa capacidade profissional, ela não está relacionada ao nosso físico, mas sim ao nosso intelecto. Então, não tem nada a ver. Às vezes as pessoas falam assim, mas o nutricionista ele tem que ser magro e ele tem que ser exemplo para os seus pacientes. Mas você sabe se essa pessoa ela tem algum problema genético que faz com que ela ganhe peso? Ou você sabe se essa pessoa ela tem algum problema emocional que faz com que ela ganhe peso? Então, o ganho de peso ele envolve inúmeros fatores, não só a alimentação. Então, a gente tem que quebrar esse tabu. E eu luto muito contra isso, porque eu não tenho um padrão de corpo, né, que é o aceito pela sociedade. Sim. Vamos combinar. Não, mas assim, até uma pergunta que eu queria saber, eu tinha essa curiosidade. A nutrição, no caso, o profissional de nutrição, a pessoa quando procura, a questão, o profissional, quando ele é formado, é só para cuidar, é questão de saúde, é ver a nutrição numa questão de saúde mesmo, ou por essa questão estética mesmo, que a maioria das pessoas pensa na nutrição em si, não muito por causa da saúde, mas muito também por causa da estética. Eu penso que o nutricionista vai botar a pessoa para comer brócolis, né? E vai ficar com shape sarado. Exatamente, essa coisa assim. Então, assim, o que é mito, o que é verdade nessa questão aí? O profissional de nutrição, ele preocupa só em emagrecer a pessoa ou não? Ele dá uma alimentação saudável, independente se a pessoa é para emagrecer ou não, mas uma questão saudável. Como é que funciona isso? O certo seria
Os dois, né? O profissional, ele teria que dar importância tanto para a saúde, porque o profissional nutricionista, ele é um profissional da saúde, que cuida da alimentação em prol da saúde. E a estética vem como consequência disso, né? Então, a gente teria que conciliar os dois. Só que tem vários nutricionistas que eles acabam indo para um lado. A nutrição, ela tem diversas áreas. Então, acaba que alguns profissionais, eles tendem. Então, tem o profissional da nutrição voltado para a estética, que ele é especializado em estética. Como tem também o profissional nutricionista, que é especializado na clínica, que aí envolve doenças, patologias. Entendeu? Voltando na pergunta do porquê a nutrição. Eu sempre fui gordinha. Quando eu tava no ensino médio, eu conheci uma marca muito famosa de shakes emagrecedores. E aí eu perdi 14 quilos com essa marca. Nossa, dá pra fazer um menino de 10 anos. Não, era um outro corpo, outra pessoa quase. Se nos patrocinar, nós fala que marca que é. Pois é. E aí, eu tomei esse shake, perdi 14 quilos em 3 meses, 4 meses. Com saúde. Não com saúde, não. De jeito nenhum. Inclusive, não apoio de jeito nenhum. Eu tomei antes de cursar nutrição, antes de conhecer, de entender. Emagreci com uma pressão estética enorme. A autoestima tava lá embaixo? A autoestima tava lá embaixo. Depois que eu emagreci, eu comecei a receber vários elogios, né? Nossa, que magra! Como se magra fosse um elogio, né? Não fosse só apenas uma característica. Porque magro e gordo é uma característica. Não é nem elogio, nem ofensa. Então a gente tem que saber diferenciar isso daí. E aí comecei a receber vários elogios e a minha autoestima foi lá em cima. Só que o motivo pelo qual eu estava emagrecendo não era um motivo meu. Era um motivo que as pessoas achavam que eu estava gorda e eu queria emagrecer para agradar as pessoas. Aí é que está. Então, o motivo pelo qual a gente quer emagrecer ou quer mudar qualquer coisa na nossa vida tem que ser muito bem avaliado. E aí, emagreci e aí eu comecei a me interessar muito por essa área da nutrição, né? Alimentação. Por quê? Quando eu tinha perdido peso, eu queria emagrecer mais e mais. E aí eu comecei a ter alguns episódios de bulimia, que era, eu comia e me sentia culpada, ia lá, enfiava o dedo na garganta, provocava o vômito. Meu Deus, isso é sério. E aí a minha mãe percebeu isso e ela falou assim, Bruna, vamos parar com isso aí. Se você quiser continuar tomando esses shakes, você vai ter que comer direito. Porque eu comecei a ficar tão bitolada que eu comia uma maçã no café da manhã, no almoço eu tomava o shake, à tarde eu comia 3 bolachas, água e sal, e na janta eu não comia nada, eu comia uma salada. Então assim, fui emagrecendo, desenvolvi uma gastrite devido a isso. Então foi assim, foi sério, sabe? E aí, depois disso, eu tomei raiva desse shake. Eu ficava assim, eu vou ter que tomar isso aqui o resto da minha vida, porque é isso que os shakes fazem, né? Você cria aquela dependência ali. Se você for comer outra coisa, você vai acabar comendo, porque você não aprendeu a comer. Porque você só tá tomando shake e chá. Eu acho interessante muito das propagandas do shake, é que os caras vendem o shake e de presente dá um livrinho de dieta. Mas, pô, Faz sentido, né? dá um livro. Até esse momento aí, ô Bruna, você não estava tendo acompanhamento de profissional. Você estava indo na tora assim mesmo, que você via no YouTube, talvez, Google e etc. Eu acho que nem YouTube. Fazia o que a Marta falava que tinha que fazer, entendeu? Aí eu peguei, no cursinho eu falei, quero nutrição. E aí eu queria nutrição, não era pra ajudar as pessoas, como muitas pessoas falam, eu quero uma área da saúde, um curso da área da saúde para ajudar alguém, para ajudar as pessoas a, né? Não, eu queria porque eu queria ser saudável e eu queria ser magra. Então foi uma coisa mais para você, não foi nem pensando mais nem no aspecto profissional, então. Não. Aí eu comecei a achar bonito, né? Nossa. Então eu falo assim, a nutrição me escolheu, não fui eu que escolhi a nutrição. Porque o motivo que eu escolhi a nutrição foi um motivo esdrúxulo. E quanto que foi aquele divisor de águas? Ó, daqui pra frente já não é mais, por esse motivo, mas sim pra ajudar outras pessoas. Então, foi... E o motivo que eu escolhi... Eu sempre pendi pra área da saúde. Então eu escolhi fonoaudiologia, depois psicologia. Então eu sempre queria a área da saúde. Por quê? Eu amava entender o corpo humano. Então eu já quis medicina.
Então, quando medicina seria algo muito longe pra mim, que eu teria que estudar demais, ou então tinha que ter muito dinheiro pra pagar, né? A medicina no Brasil ainda é muito cara, né? Infelizmente. E aí não era acessível pra mim, muito longe, e aí eu falei assim, eu quero algum curso da área de saúde, porque eu amava entender o corpo humano. E quando eu vi que era possível eu entender o corpo humano e conciliar a alimentação, que era uma coisa que eu amava saber, tipo, o que esse nutriente pode fazer no corpo nesse aspecto, eu fui me apaixonando cada vez mais, cada vez mais. Falar nisso, então, assim, o que te surpreendeu mais na faculdade? Assim? Você chegou lá, você não esperava que você ia ter esse conhecimento, estudar isso, ter isso. O que te mais surpreendeu lá no Então, principalmente aulas de anatomia e fisiologia ou fisiopatologia, que inclusive eu fui monitora na faculdade de fisiopatologia, porque eu amava tanto entender a fisiologia, os mecanismos. E teve uma aula de não sei se é fisiologia ou se é fisiopatologia que a gente teve, que era entender o mecanismo da diabetes. Que eu fiquei assim, e cada aula que eu tinha, eu via a perfeição de Deus, o quanto Deus é perfeito ao nos criar, porque cada detalhe, cada mínimo detalhe. E aí o que acontece? A pessoa que ela tem diabetes, ela tem uma dificuldade, uma resistência à insulina. O que é a insulina? É o hormônio que vai lá e fala pra glicose, a glicose é o açúcar que tá no sangue, e vai lá e fala assim, açúcar, fala pra célula, você tem que abrir a portinha pra glicose entrar. Aí a insulina vai lá, bate, a glicose entra. A glicose entrando, a glicose não vai ficar circulante no sangue. A pessoa que tem diabetes, ela não atende o recado da insulina. Então a portinha fica fechada e a glicose fica no sangue, por isso que a glicose dá alta. Aquele pessoal que fica colocando a agulha todos os dias, aquilo lá é uma diabetes adquirida, tem a ver com o que você está falando ou já é outra coisa? Os dois, os dois. A pessoa que injeta insulina geralmente é a diabetes do tipo 1, que é a diabetes que às vezes ela nasce ou ela tem desde a infância. E aí, o que acontece? A pessoa que tem diabetes, por que é muito bom praticar exercício? Porque enquanto ela está praticando exercício, a insulina cumpre o papel dela enquanto ela está praticando. Então, às vezes, quando a pessoa tem diabetes, o nível de glicose no sangue, ele cai. Então, olha tanto que isso é perfeito. A pessoa está praticando atividade física e a glicose está entrando no sangue puramente ela está praticando atividade física. E isso, entre várias coisas que me encantava demais. Tem praticado atividade física? Vai começar segunda-feira, né? Eu, na verdade, eu começo. Eu tenho os meus filhos, eles é a minha maior motivação. Eles gostam de dar um rolê de bicicleta, de bike, então... Aí você tem que ir. Às vezes eu me vejo forçado a pedalar por causa dos meus filhos. O que me falta é isso, então. É ter filho para andar de bicicleta e depois andar. Pronto, ajuda muito. Ajuda muito. Eu, esses dias para trás eu tava numa preguiça. Sabe aquela coisa assim que você tava assim, quanto mais preguiça, aquela preguiça da morte mesmo, assim. Você quer desaparecer, você quer... Quanto mais quieto você quer ficar. Você quer cumprir a lei da física. Que um corpo parado tende a estar parado. Você quer... Olha isso, homem. Daí físico. Eu queria ficar parado, né? Na boa, assim. Eu vendo os meninos, com aquela energia saindo assim pelos olhos, assim. Eu falei, não é justo com eles. Eu não posso me permitir isso. Daí eu coloquei eles na bike... Vazamos para um parque e fomos andar no parque. Cascavel, por sinal. Parque Cascavel, é isso mesmo. Bruno, eu queria te fazer uma pergunta aqui, muito boa essa. Eu sei que não é um programa de... Vai gerar processo? Não vai não, é bem de boa porque já passei por isso. É o corte. Eu até escrevi essa pergunta, Bruno, por quê? Porque era muito interessante. Ó, a pessoa, quando ela vai no médico, ela leva ali um choque. Nossa, se você não parar de comer ruim de jeito, você vai morrer. Foi o que eu escutei nesses dias para trás aí. Aí, o que acontece? Aí você vai melhorar alguns dias, fala, não quero morrer, né? Eu quero ficar de boa, comer ali certinho, pá. Mas com o tempo, a pessoa ela começa a voltar àquele estado anterior. Você acha que essa questão é mais de quê? Perder o medo, né, de morrer, ou porque realmente é difícil de manter um balanceamento na alimentação? Não perder o medo de morrer, porque a gente tem medo de morrer sempre. Mas eu sou bem... Eu posso falar isso com propriedade, porque recentemente eu recebi um diagnóstico e totalmente relacionado à alimentação. E eu vivi isso, sabe? Mas assim, eu acho que quando a gente vive a vida inteira, né,
se alimentando mal, até chegar em um estado que o médico vai falar pra você, muda, senão vai ficar pior, né? Ou pode levar a alguma coisa. E aí a gente é muito imediatista. Então a gente quer mudar isso daí muito rápido. E aí esse imediatismo faz com que a gente desista de tentar. Entendeu? É aquela pessoa que não é acostumada a fazer caminhada e quando é fé já quer logo... Todo dia na semana, 1 hora. Quer andar 20 quilômetros logo de casa. Não vai rolar. Então, por mais que o médico fale pra você assim, muda, senão você vai morrer, você não pode começar drasticamente. Você tem que começar aos poucos. Um exemplo, uma pessoa que tem 30 anos. 30 anos bagunçando o corpo, não vai resolver em um mês, né? Em um mês. Nem 1 ano, se brincar. É porque é uma cultura, porque a alimentação eu entendo que ela é toda uma cultura. Eu sou totalmente cético quanto àquela questão da pessoa com aquelas dietas mirabolantes. Cético é não acreditar. Eu conheço uma pessoa, corto o meu pescoço, mas não falo que ela é minha cunhada Ludmilla. Que ela, de vez em quando, ela usa um negócio de comer ovo. Comer só ovo, sabe? Vai parecendo tiu. Sabe? O teiu, alguns dos estados chamam de teiu. Sabe? Só come ovo, aquele negócio. Assim, eu já ouvi falar aqui agora na Astrologia, Instituto de Astrologia do Brasil, é verdade que acabou essa questão do médico de dieta e passou a falar um novo termo que é reeducação alimentar, ou ainda permanece sim o termo dieta na questão do tratamento com o paciente? Como é que é isso? Então, o que é dieta? É tudo aquilo que a gente come na nossa vida, independente de ter restrição alimentar ou não. Dieta é isso. Só que esse termo foi banalizado, né? Entendeu. Então, por exemplo, um paciente que ele tá no hospital, a gente fala que a dieta dele é uma dieta específica. Então, você tem a sua dieta, o Douglas tem a sua dieta, eu tenho a minha dieta. Não interessa se tem restrição alimentar ou não. Então, é isso. É um conjunto de grupos alimentares que a gente come no nosso cotidiano. Tá, mas aí banalizaram e aí virou essa bagunça. Hoje em dia, sim, as pessoas, elas estão... O excesso de informação que a gente tem hoje, né? A facilidade que a gente tem das informações trouxe essa consciência, vamos dizer assim, para as pessoas. Então, as pessoas, elas entendem mais um pouquinho que a dieta restritiva não é o que funciona de verdade. Por quê? Você não está aprendendo a comer. Você só tá tirando algumas coisas, você vai dar conta de sustentar isso pro resto da sua vida? Porque eu vejo muito dessas dietas mirabolantes, que eu vejo que não é algo assim que vai perdurar por muito tempo. A pessoa não tem como passar a vida, às vezes, numa dieta muito restrita, daí vai ficar aquele efeito chamado de sanfona, né? Exatamente. Ou seja, a pessoa emagrece. Eu tenho o meu chefe também, Dr. Gesaí, vive na sanfona, sabe? Engorda, depois volta e regula, assim, então, assim, vive naquela coisa, assim, não consegue manter. A nutricionista, no caso, o profissional de nutrição, pode ajudar o paciente. Vocês enfrentam muito, assim, muita resistência das pessoas, assim, porque as pessoas, o medo que eu tenho, por exemplo, de não, você não vai comer mais o churrasco, você não vai... Porque eu sei, na boa, assim, que muitas coisas eu tenho procurado cortar lá em casa. Tem procurado. Eu tenho procurado. Tá tentando, né? Dá dinheiro, mas não dá liberdade. Pontuando, é só esclarecendo. Não, mas assim, por exemplo, refrigerante. Não é que eu falo, não tomo refrigerante, mas eu procuro não ter eu não faço uso diário lá em casa de refrigerante. Sim. Não é aquela coisa que eu fico comprando, é algo ocasional. Não, vai ter visita, estamos reunidos em amigos, um grupo, momentos, circunstâncias, a gente até que toma muito pouco. E eu percebi que quando a gente perde o hábito de ficar tomando diariamente refrigerante, o que eu descobri é que a gente fica assim, um copinho que você toma, você já fica mais satisfeito. A tendência é a gente não importar tanto assim Exatamente. Eu realmente sou muito cético quanto à questão daquelas dietas. Então, assim, o profissional de saúde, até voltando ao meu raciocínio aqui, o profissional de saúde, as pessoas têm muito medo de pensar que o nutricionista vai falar: a partir de agora você está proibido de comer isso, você está proibido de comer aquilo, ou você vai comer brócolis, você vai virar uma vaca, vai comer capim, você vai comer só coisa verde. Como é que é isso? Você tem esse medo, assim, as pessoas quando chegam te procuram com esse receio, assim, e agora? O que vai ter da minha vida? Acho que vocês me seguem no meu Instagram e vê o tipo de conteúdo que eu posto lá.
E o meu lema é uma nutrição sem restrição e menos dieta e mais autonomia alimentar. Então, mais poder de escolha. Então, não adianta eu falar pra pessoa que ela não vai comer, que ela não pode comer. Se ela estiver na frente dela, ela vai comer e ela vai estar nem aí pra nutricionista dela. Nem aí. Então, eu recebo muito pessoas que chegam a mim e falam assim, Bruna, tô te procurando porque eu cansei de fazer dieta e eu quero agora aprender a comer. Eu quero ter autonomia, eu quero saber escolher e comer de forma consciente. Porque é isso que eu prego, é uma nutrição consciente, onde você vai poder escolher, onde você vai poder comer de tudo, mas não tudo. Até um sanduichinho de vez em quando? Até um sanduichinho de vez em quando. Até um hambúrguer gourmet. Até um hambúrguer gourmet. Tudo é questão de equilíbrio e quantidade. Então, depende da frequência. Então, qual é a frequência que você vai comer esse sanduíche? Qual a quantidade? É 1 e mais uma porção de batata frita e 1 litro de Coca-Cola? O que a gente pode mudar, alterar aí pra poder tentar encaixar esse sanduíche, já que é uma coisa que você gosta tanto, se for uma coisa que você gosta tanto. Então, é super possível, tá? Incluir. Eu falo que alimentação saudável inclui algumas exceções. Porque imagina só, se eu falo pra essa pessoa, às vezes aparecem algumas pessoas que falam assim, eu não quero comer arroz, porque eu não tiro arroz do meu paciente, jamais. Agora, se a pessoa fala assim, arroz é uma coisa que não me faz falta, aí eu vou falar, então, tudo bem. Claro que vai acelerar o processo dela de emagrecimento. Uma coisa que eu também falo muito é que, igual eu falei, 30 anos você comeu errado. Não adianta você chegar aqui pensando que eu vou fazer milagre em um mês, que você pode procurar outra pessoa, porque eu não vou conseguir. Eu lá em casa eu tenho um negócio seguinte, eu acho que não funciona, assim, se a pessoa, antes de falar, você não vai comer isso, eu acho que é buscar alternativas. Porque o grande desafio, eu acho que da reeducação alimentar, sei lá como é o termo agora. Reeducação alimentar. Ou alimentação consciente. Eu acho que a grande questão é o seguinte, é uma questão cultural. Você está acostumado, porque o desafio é o dia a dia da pessoa. Não é igual o hambúrguer, o churrasco que às vezes você mete o pé na jaca, não tá nem aí. Porque isso aí é ocasional. Eu acho que esse não é o grande vilão. Eu acho que o grande problema é o tal do dia a dia. Correria, né? A correria. Então eu que estou precisando que diminuir carboidrato. Eu tô com a gordura abdominal bem alta. Não parece, mas não olha pro meu umbigo. Continua. Eu tô com a gordura abdominal bem alta. E diz, é verdade, aliás, você pode me responder essa. É verdade que gordura abdominal se resolve só na boca. Não adianta fazer exercício, que ela não elimina no exercício? Não, mentira. É mentira? Aleluia! É muito... Tem gente que... agora eu fiquei mais animado. Tem gente que para de comer as coisas, faz dieta, emagrece muito e não perde gordura abdominal. E aí só fazendo exercícios localizados para poder conseguir perder gordura abdominal. Tá, ainda tem os exercícios localizados. Tipo um abdominal. Isso, exatamente. Então o abdominal, mas se fizer abdominal, mas não eliminar o carboidrato, assim, diminuir o Não precisa eliminar o carboidrato, pode reduzir, né? Então, por isso que você precisa procurar um nutricionista. Justamente. Porque você precisa saber qual a quantidade adequada pra você. A dieta do vizinho, a dieta do Google, a dieta da blogueira, ela não resolve pra você. Então, você precisa procurar um profissional pra saber isso. Isso que eu tava pensando, Bruna. Eu tava olhando esses dias, aqueles trabalhadores profissionais rurais, quando você vai comparar o seu prato com o deles, né, dá uns 4 do seu. Só que as pessoas normalmente bem magrinhas. Por quê? Porque a dieta dele é totalmente diferente, o trabalho dele é diferente. Trabalho pesado, gasta muita caloria ali. Então precisa... Aqueles coletores, né, aqueles que coletam lixo na rua. Sim, que anda demais. Aqueles caras podem fazer maratona, que eles correm e é um trabalho desse bem Não, a gente tem exemplo daqueles fisiculturistas, atletas, né? Eles são cheios de músculo e se você for ver o tanto que esses caras comem, eles comem até 2-3 quilos de comida. Olha aí. De comida numa refeição. Então, assim, é muito individualizado. Muito individualizado. E eu prezo muito por isso.
Então não adianta a pessoa lá, o cidadão, porque hoje está muito disso, assim, eu acredito que hoje a rede social, a internet, ela trouxe muita informação, mas junto com a informação há muita desinformação também. Sim. Ou seja, muita informação errada. Sim. Também a respeito. Então tem pessoas que vai na internet e acham a receita milagrosa para as coisas lá, que às vezes funciona com uma pessoa, mas com a outra já metabolismo diferente, estilo de vida diferente, e às vezes não vai. Você encontra muitas dessas pessoas assim, que chega até você, não, mas que eu vi uma receita assim, não, mas que é assim, com essa coisa milagrosa assim. Sim, aí chega, mas a blogueira tal falou sobre essa dieta, o que você acha sobre essa dieta pra mim? Aí eu falo, aí a pessoa, não, mas eu queria tentar assim mesmo. Aí eu falo, tá arriscando a vida dela, por né? sua conta e risco. Mas a maioria das vezes eu não faço, sabe? Eu tento convencer a pessoa de que aquilo tá errado, que a gente vai tentar outra estratégia. Se a minha estratégia não der certo, aí a gente pode tentar a sua. Mas eu garanto que a minha estratégia dá certo. Um conselho, porque você, teoricamente, errou quando você começou a querer emagrecer, não de fato usando o shake, mas usando o shake e deixando de alimentar bem. Certamente tem pessoas que estão no mesmo caminho que você esteve há um tempo atrás. Qual que é o conselho que você dá para essa pessoa? Primeiro eu falei sobre o motivo. O motivo dela, qual que é? É para agradar alguém? É para estar em um padrão estético que é imposto? Ou realmente ela se sente incomodada e ela acha que ela pode procurar uma melhor versão dela? Então, ela procurou esse motivo e ainda assim ela quer mudar, nada vale mais do que a sua saúde. Nada vale mais. Então, procura meios, porque assim, não adianta nada. Ela vai tomar o shake 2, 3 meses, 4 meses, vai perder o tanto que ela quer, quando ela voltar a comer, ela vai engordar de novo. Então, às vezes, ela fica nesse ciclo de emagrece, engorda, anos e anos, enquanto ela poderia estar, por exemplo, 1 ano fazendo uma reeducação alimentar e nunca mais ganhar o peso que ela perdeu. Ficar constante. Porque ela ganhou. E feliz pelo resto da vida. Exatamente. Olha aí. Essa é Bruna Raquel, minha galera. Gente, vai curtindo, compartilhando aí, convida os seus amigos aí, vem curtir, compartilha aí o Dialogando Podcast aí. Na descrição do vídeo você vai encontrar lá o link do nosso Instagram, né? Dialogando Cast no Instagram. Nós vai estar também aonde mais? No Spotify. No Spotify também, exatamente. Nós vai estar em todas as plataformas aí. Então vai curtindo, compartilha aí, manda, Deus, né? Comenta aí. Quase igual Deus, né? Onde você estiver, lá estarei. Ô Bruna, eu sempre fiz uma pergunta, agora você me deixou até um pouco mais feliz. Por que sanduíche, melhor, por que beterraba não tem gosto de sanduíche? Por quê? Beterraba, aparentemente, você pode comer à vontade, etc. Mas, pelo que eu entendi, tudo que é fora do equilíbrio na verdade, tudo que é fora do equilíbrio passa do limite, é ruim para a saúde, então, sim, né? Tudo em excesso faz mal. Até água, gente. Se você tomar água demais, você vai ter algum problema. Então, tudo em excesso não é bom. Em plano. Então, como que uma nutricionista sente quando ela vai num programa, os caras convidam ela para falar sobre alimentação e bota bolachinha na mesa, comendo bolachinha e falando de comida saudável? Deixa eu te falar. Como é que isso passa na cabeça da sua nutricionista? Se eu pudesse comer, o negócio é que eu dei um problema de saúde, eu não posso comer nada que tenha glúten. Então... O que é o glúten? Pelo amor de Deus, me explica o que é o tal do glúten. O glúten é uma substância que tem na farinha de trigo. E essa substânciazinha lá, ela ajuda na liga, na rede, para poder, quando a gente faz o bolo crescer, sabe? Sei. Então, é essa substânciazinha que tem lá na farinha de trigo, que tem na cevada, essas coisas assim, que faz as pessoas, às vezes, ter intolerância, alguma sensibilidade, né? Tem algumas pessoas que têm algum tipo de inflamação, essas coisas. Então, tá vendo? Então, da próxima vez, você traz... O que ele pode trazer, Bruno? Fruta. Traz a melancia, cada um vai pegar um pedaço. Mas é sério, eu amo essa bolachinha aqui, gente. E eu tô sentindo vontade de comer, mas eu não posso realmente, porque eu tô fazendo tratamento certinho. Deixa eu tirar aqui.
Tirou por aí, né? Bruna, você tá formada há 2 anos, certo? Isso. Qual que é o plano seu pra vida, assim? É ficar Qual que é o formada, meu é ser plano? doutora, etc. Qual que é? Ok. Quando eu formei, o meu plano era arrumar um serviço CLT, né? Normal de todo brasileiro, né? Trabalhar no hospital, trabalhar numa UAN, que a gente fala, que é a Unidade de Alimentação e Nutrição, arrumar um serviço. Só que eu formei em janeiro, né? Logo depois veio a pandemia. Então, não conseguia serviço. E na área da nutrição, para conseguir um serviço com facilidade, você precisa ter uma especialização. Sua faculdade não adianta de nada. Precisa ter uma especialização, uma pós-graduação. E eu não pretendia fazer uma pós-graduação na área que eu queria arrumar serviço. Porque eu queria um serviço só para eu ter um salário fixo, para eu depois ir para minha área. O que eu quero para minha vida? Agora eu atendo, né? Eu faço atendimento domiciliar no meu consultório e online. Então, hoje, quero sim continuar atendendo, mas o ano que vem, se Deus quiser, eu vou conseguir. Eu quero começar a fazer um mestrado. A área ainda eu não sei, mas eu quero fazer um mestrado porque o meu maior sonho da vida é docência, que é dar aula em faculdade, da minha área. São muito boa, né? Ela conversa muito bem. Exatamente, fala bem. Fácil atendimento. Muito bom. Eu queria te perguntar outra coisa aqui. Quer falar alguma coisa antes, Marcel? Não, essa pergunta é boa. Tipo assim, ó, você saiu da faculdade, hoje você atende as pessoas, né? Você teve aquele momento de dificuldade, tipo assim, nossa, agora eu sou um profissional, eu vou cobrar, que é o justo, para atender essa galera. Teve essa preocupação sua assim? Como é que eu vou falar? Não, é o tal valor. Ou se você foi de boa? Não, tive. Principalmente porque as primeiras pessoas que te procuram quando você forma são pessoas próximas, amigos, familiares. Aí eu falava, nossa, mas será que isso aqui é justo? Será que o meu trabalho vale isso aqui mesmo? Mas eu sempre fui muito assim, decisiva, sabe? Decidida. Então eu falava que era isso e era isso. Agora, pra começar, a gente faz uma consultinha de graça ali pra um familiar, pra um amigo. Mas eu tive esse... minha amiga, né? Agora já tem 2 anos de formada. Tô brincando. Já passou, é complicado. Mas eu tive, sim, muito medo de atender, insegurança no consultório. Mas eu chegava lá e eu falava assim, o paciente não sabe que eu não sei. Então eu vou falar que eu sei e ele vai confiar em mim. Você coloca ali, ó. Exatamente. Então, nas primeiras consultas, eu tive muita insegurança. Só que eu também não tinha medo de falar que eu não sabia. Se ele perguntava alguma coisa, eu falava assim, eu vou pesquisar e eu te falo. Porque falar coisa errada que não pode, né? É verdade. Não, mas eu acho interessante porque é o seguinte, a medicina... Água. Você quer água? Toma aí. Obrigado. Que a medicina em si, ela é muito subjetiva, não é uma matéria exata, né? Certo, pronto, errado. Acabou, é muito subjetivo, tem muitos fatores que envolvem. Que envolve, exatamente. Assim, então, eu particularmente, eu acho muito mais seguro aquele profissional que tem dúvida, que eu acho que a ciência em si, ela sobrevive de dúvida. Sim. O dia que zerar, quem falou isso foi o Alexandre Garcia, o dia que zerar a dúvida na medicina, na ciência, acabou a ciência, que a ciência... Ela sobrevive, ela está evoluindo, a nutrição mesmo eu acho que é algo que vem evoluindo e vai evoluir ainda mais ao longo do tempo, até por causa da cultura alimentar da população vai mudando também e eu acho que vai evoluindo. Então aquele profissional que às vezes tem a fórmula mágica, eu sou muito assim, muito cético, eu não acredito muito nessas pessoas que já tem a fórmula mágica das coisas. Geralmente, esses caras que tem essa fórmula mágica, geralmente a galera que já quer fazer algum uso comercial de algum produto, alguma coisa. E como é que vocês lidar com esses produtos aí, com esses milagrosos aí? Como é que vocês lidar com isso daí? Você falou que você foi vítima, aliás, desse tipo de produto, né? Que prometia, te prejudicou a sua saúde. Como é que hoje o profissional, qual é o desafio hoje para... Porque é uma questão emocional. Eu lembro de um programa, Além do Peso, eu acho que era o nome que tinha na Record, o programa, que um monte de gordo lá. Então, gordo é uma característica, não é uma ofensa. Exatamente. Não sou gordofóbico, até porque eu me amo e eu sou gordo, entendeu?
Eu daqui uns dias vai estar mais fácil pular do que rodear, porque a situação tá tensa, sabe? Daí o que acontece? Eu percebi lá que as pessoas conseguiam resultado, mas tinha uma equipe multidisciplinar. Exatamente. Lá. Existia o médico, existia o nutricionista, existia um educador, como é que é? Profissional de educação física lá. Né? Psicólogo, nutrólogo, endócrino. Então existe uma equipe multidisciplinar. Existe caso daquela pessoa que você vai ter que recomendar, falar assim, não, você vai ter que procurar um psicólogo, porque a sua questão aí é mais emocional, você precisa tratar primeiro o emocional para depois você vir aqui. Tem isso? Demais a conta. Eu acho que, assim, inclusive o tema do meu TCC foi a respeito desse assunto, que eu abordei a saúde intestinal relacionada à ansiedade e depressão. Então, como que a alimentação, ela beneficia o intestino para que a gente possa melhorar os sintomas de ansiedade e depressão. E depois, e eu creio que, assim, esse tema foi Deus que me deu, porque eu nasci para falar sobre isso, entendeu? E depois que eu comecei a pesquisar mais sobre isso, eu acho que, assim, 80% dos pacientes que chegam até mim ou já teve ansiedade ou está com ansiedade, ou eu falo para procurar um psicólogo e descobre que está com ansiedade. 80% é muito, hein? 80%. Nossa, mais que isso, imagina. Caramba. Eu gosto de um Reels que eu vi no Instagram, que o pessoal fala assim, eu tenho uma inveja daquelas pessoas quando tá triste, então você vai ler um livro. Eu vou comer. Meu cunhado Marcos, ele é assim, que é o diretor do estúdio, aqui do estúdio. Ele é assim, ele quando ele tá meio abalado, ele vai ler livro, ele lê bastante livro, ele lê de tudo quanto é livro que você pensar, ele já lê, é o nerd do livro. Eu já faço, é comer, quando eu vejo, eu já me peguei várias vezes, tô lá colocando mais comida e descubro que eu não tô querendo mais comida. Sem precisar. E tô lá pondo. Então assim, já tem um amigo meu que ele tem uma estratégia, ele põe uma vez, põe ali no prato e... Espera. Sabe por que disso? Porque a nossa sociedade, ela leva um tempinho para acontecer. Então, é cerca mais ou menos, os estudos dizem que é cerca mais ou menos de 11 minutos. 11? 11 a 14 minutos. E a gente demora menos que isso para comer uma refeição. Eu cronometrei e eu faço isso com os meus pacientes. Porque geralmente eles chegam e falam pra mim, Bruna, eu como muito rápido e eu quero comer de novo porque não enchi. E aí eu falo pra eles, eu falo assim, cronometra, quantos minutos você leva pra comer? E aí tem gente que fala 7, 5, 8. Até hoje ninguém que eu falei pra cronometrar fez essa experiência aí e deu mais que 11 minutos. Então, por exemplo, se você tá ali, você comeu, deu 6 minutos, você para. Aí você vai lá, enche o prato. Mas se a gente mastigar bem e descansar o garfo no prato, o negócio que a gente come aqui, ó, mexendo no celular, de frente à televisão, ou a gente come falando aqui no telefone, ou na frente do notebook. Até a pressa do dia a dia das pessoas, né? Às vezes tem que comer rapidão. Sim, tem gente que tem 15 minutos de almoço. Então, isso é a coisa que é a maior dificuldade, sabe? Numa alimentação saudável. É a falta de prioridade. Porque tem gente que chega pra mim e fala assim, Bruna, eu amo comer e esse é um problema. Tipo, amar comer é um problema, mas não é. Sabe por quê? Vamos supor, eu gosto de falar assim, nós somos cristãos e a gente ama Jesus. Se ele chegasse aqui, nesse momento, e ele quisesse bater um papo com a gente ama ele, a gente ia largar esses fones aqui, a gente ia deixar tudo e ia dar total atenção pra ele, certo? E a gente olhar pra ele e conversar com ele, e esquecer da vida e dar atenção pra ele. Então, se você ama comida, o que você teria que fazer? Dedicar o seu tempo se alimentando total à comida. Então, sem distrações. E a gente não faz isso. É como se comida fosse encher a pança. É como se a gente comesse no automático, sabe? Só por encher mesmo. Porque tá na hora de comer. A gente não presta atenção na nossa fome, na nossa saciedade. Então, tá na hora de comer. Deu 3 horas da tarde, eu sei que é hora de eu lanchar. Então, eu vou lá comer qualquer coisa, não vou escolher. É o que tem, bora botar pra dentro.
Eu já vi um pessoal falar assim, ó, uns termos da seguinte, que a gente come para se alimentar e não para encher barriga. Para se nutrir, né? Para se alimentar. Exatamente. Existe uma diferença entre alimentar e nutrir. Nutrir, a gente está nutrindo o corpo de nutrientes, né? O nosso corpo, ele precisa de nutrientes para se manter vivo. Para se alimentar, a gente se alimenta... a gente pode alimentar várias coisas, porque a fome, ela não é só fome física que dói o estômago e que a gente tem que comer. Às vezes a gente come porque a gente tá com vontade de comer só. A gente não tá com fome, a gente tá com vontade de comer. Por exemplo, eu acabo de almoçar e eu vejo aqui no Instagram um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Você fica morrendo de vontade de comer aquele bolo porque você viu. Ou então, cheguei do trabalho cansado, estressado, quero comer tudo que vier pela frente porque eu mereço. Eu tô cansado, eu trabalhei. Então, isso a gente chama de fome emocional. Então, tem 4 tipos de fome. Tem a fome física, que é a que dói o estômago, que dá dor de cabeça, que se a gente não comer, a gente desmaia, tem uma tontura e cai na rua. Tem a fome emocional, que ela se divide em fome... Isso. Tem a fome emocional... Tem a fome... psicológica, emocional, que se divide entre fome psicológica e vontade de comer. Então, a psicológica tô estressado, tô carente, tô precisando de algo que supra as minhas emoções. E eu vou lá e como pra suprir essas emoções. E tem a vontade de comer. Comi um almoço, uma coisa, e vejo alguma coisa, ou eu sei que tem na geladeira e tô com vontade de comer, mas eu não tô com fome física de doer a barriga. E tem a fome social, que é aquela fome, a gente tá aqui reunido, vamos acabar o podcast e vamos reunir para poder comer. Às vezes a gente nem tá com fome, mas porque tá todo mundo reunido, crente faz muito isso. Pela interação, né? Exatamente. Acontece muito das pessoas carregar isso, por exemplo, da infância. Porque, por exemplo, os pais tinham muito, antigamente principalmente, ameaçar filho para comer. Sim. Né? Botar a chinela de um lado, agora você come ou tem... Então essa questão, porque eu tenho um programa que eu até parei de ver que é muito triste, às vezes eu acho muito triste, que é Quilos Mortais. Nossa, passa na Discovery. O nome já assusta, velho. É Quilos Mortais. Nunca vi. Quilos Mortais, passa na Discovery. Onde há pessoas que estão já com comorbidade, obesidade mórbida, a pessoa já está no último mesmo. Daí o médico passa, olha, para você fazer a cirurgia de redução, você tem que cumprir uma dieta aqui, alimentar, para perder peso, você tem que perder peso. E muitas das vezes aquelas pessoas não conseguem cumprir aquela meta, e o médico não faz a cirurgia se ela não cumprir, porque ele fala que não vai resolver só a cirurgia em si. Se a pessoa não mudar, não tiver disposto a mudar o estilo de vida, daí muitas daquelas pessoas, quando a pessoa está enfrentando muita dificuldade, quer fazer, quer mudar, mas não está conseguindo, ele manda a pessoa para um profissional, para um psicólogo. E muitas das vezes, assim, que é relatado nesse programa, as pessoas, a maioria desses profissionais, eles vai ver problema lá na infância. Sim. Lá na infância, trauma de infância, separação, abuso, violência que a pessoa sofreu e que a pessoa depois ele a comida virou amiga dele. A relação com a comida virou um consolo, então assim, a maneira da pessoa lidar daí já é um tratamento psicológico. E a gente tem a nutrição comportamental, que é a nutrição que eu gosto e eu acho que é a mais eficaz. Porque a maioria das pessoas, elas sabem o que fazer. Por exemplo, você sabe que tem que diminuir o carboidrato. Você sabe que refrigerante em excesso faz mal. Você sabe que tem que comer frutas e legumes para ser uma pessoa saudável. Todo mundo sabe. Só que por que as pessoas não fazem? Então, o comportamento alimentar, por que tem a nutrição comportamental? Que vai realmente, assim, investigar desde a infância e tratar esses comportamentos e aplicar algumas técnicas para que essa pessoa, ela mude esses comportamentos. É fácil? Não. Porque é igual eu falei, o comportamento é desde a infância. E vou dar 3 exemplos aqui sobre comportamentos ou traumas, né, que podem afetar demais o comportamento adulto.
que é, por exemplo, esse que você falou do pai obrigar a criança a comer, de pegar um chinelo, ou então, por exemplo, a mãe falar assim, tem criança com fome na África, tem criança passando fome e você tem que comer. E a criança, ela tem um estômago, né, uma saciedade menor que a gente. Ou então, a criança tá chorando, toma mamadeira, ou tentar... Um pirulito. Aí o que a gente associa? associa? Associa o doce a conforto, o doce a uma recompensa. Aí sempre que a gente tá triste, o doce vai te recompensar, o doce vai te confortar. Aí tem gente que não consegue deixar a comida no prato, porque inconscientemente guarda aquilo. Não posso deixar comida no prato. Tem gente passando fome, não posso deixar comida no prato. Outra coisa é abuso sexual, que você falou. Tem mulheres que sofreram abuso e isso é muito, muito forte e complexo. Tem mulheres que sofreram abuso, elas estão em um relacionamento conjugal hoje em dia, e aí, por exemplo, tem duas situações. As que sofreram abuso e usam da comida para ganhar peso, para que elas não sejam vistas como objeto sexual, ou que os homens não sintam atração por elas, como uma forma de defesa. Engorda para se sentir feia, para que os homens não olhem para ela como uma mulher bonita e tenham atração sexual. E também tem o caso da mulher, por exemplo, que está em um relacionamento abusivo e o homem, ele fala pra ela, larga, você tá parecendo uma porca, tá parecendo uma baleia, você tem que emagrecer, para de comer. E aí ela usa a comida e aí ele não deixa ela fazer nada. Por exemplo, ele que manda em tudo, não deixa ela sair, não deixa ela comer, não deixa fazer nada. Então ela vê na comida como uma forma de falar assim, eu mando, eu como, você não vai mandar eu não comer, eu vou comer, eu vou engordar e você não manda em mim. A comida é como se fosse uma forma de falar, eu mando. Uma defesa, uma autoafirmação, alguma coisa assim, né? Exatamente. Pode falar. Não, eu vou mudar um pouco do assunto, na visão futuro, mas pode continuar aí. Não, é porque eu acho o seguinte, tem como, por exemplo, em casa, eu preciso mudar, mas se a família não entrar no processo, há essa possibilidade. Quando é que o profissional de nutrição fala, olha, você sozinho não vai, precisa da família, você mudar a cultura, porque eu vejo que às vezes muita coisa para mudar em casa tem que ser lá na hora da compra do supermercado. Sim. Tem que mudar essa cultura, ter as alternativas, que eu acho que é a grande dificuldade minha, porque já tem aquela cultura até mesmo na hora da cozinha ali mesmo, quem cozinha, seja um homem, seja a mulher que vai cozinhar ali, tem aquela questão da cultura, não, já estou acostumado a fazer o arrozinho com feijão e algo fritinho, e no máximo uma saladinha ali para dar uma quebradinha ali, sabe? Tem mais ou menos uma cultura ali de fazer no fogão. Se a família não entrar no processo, dificulta mais, tem possibilidade da pessoa conseguir fazer sem esse envolvimento da família? É difícil, mas eu costumo falar assim, que é você que quer mudar. É você que quer mudar. E você não pode obrigar as pessoas a quererem mudar porque você quer mudar. Então você tem que se esforçar e arrumar um jeito. Se você não pode convencer a sua esposa a fazer uma carne, por exemplo, na air fryer e não frita no óleo, ou uma opção diferente de legume, se você não pode convencer, vai ser mais difícil, mas a gente pode encontrar algumas outras estratégias. Por exemplo, você consegue tirar um dia da semana e preparar as suas marmitas, por exemplo, deixar um frango desfiado, congelado, que aí é só você, por exemplo, pegar e esquentar na panela. Você consegue deixar uma carne moída congelada no congelador para a semana inteira, sabe? Porcionar. Fazer como se fosse uma marmitinha para a semana inteira. Você consegue fazer isso? Ah, não consigo. Então, e comprar? Você consegue? Então a gente vai achar, eu vou ir dando possibilidades para essa pessoa. Agora, não tem como eu falar para ela assim, se você não colocar seu marido ou sua filha ou a sua família inteira para poder entrar no mesmo ritmo que você não vai conseguir, não existe isso. Porque o motivo dela querer mudar de vida é dela e exclusivamente dela. Então não tem que ficar falando assim, mas eu não consigo porque meu marido não me ajuda, mas eu não consigo porque minha mãe não cozinha.
Não existe isso. Tem que tirar a muleta. Ou seja, sim, é você sozinho. Sempre arrumar uma desculpa para não dar conta, para dizer que não vai. Você tem que dar o primeiro passo, que depois outras pessoas podem até ver como exemplo Exatamente. Você, né? O seu exemplo fala muito mais. Agora, Bruna, nós estamos aí ainda em tempo de pandemia, querendo ou não, a facilidade que nós temos hoje de pedir vou colocar o nome da empresa aqui, porque é o mais fácil de identificar, um iFood, por exemplo, né? Patrocina a gente, iFood. Manda um sanduíche pra nós e uma maçã pra ela. Não, um açaí. Um açaí? Serve. Então tá sem bom. Xarope. Olha aí, sem xarope. Beleza, então a pessoa tá na casa dela lá, naquela tranquilidade, ela vai pedir um iFood, por exemplo, a comida que vai chegar de moto ou de carro. Se na visão global, Brasil e mundo, você acha que a cada dia que passa está descontrolando essa parte e pode piorar cada vez mais, ou o brasileiro ou as pessoas estão buscando cada vez mais uma saúde, ou esse descontrole alimentar está sobrepondo essa busca pela saúde? Por incrível que pareça, nos últimos tempos tem vários estudos, vários dados que dizem isso, que as pessoas elas estão muito mais preocupadas hoje em dia com alimentação saudável e procurando ter uma alimentação saudável do que anos atrás. Então, eu acho que é por conta desse excesso de informação. Só que nesses momentos de pandemia ficou mais difícil por conta desse negócio. Mas, em contrapartida, melhorou ainda mais pelo fato das pessoas ficarem em casa. Então, home office e tudo mais, as pessoas têm a oportunidade de fazer as suas refeições em casa, de ter um tempo maior para poder se dedicar à alimentação. Então, as pessoas que... Eu acho que, assim, as pessoas que já tinham costume de pedir comida em casa, elas continuaram pedindo na pandemia. Ou pode ter acontecido o contrário. Mas eu não vejo esse negócio aí de aplicativo de comida e tudo mais como um problema. Um vilão, né? Não. Beleza. Como é que é assim? Tem como a pessoa ter uma vida saudável, no caso alimentar, a pessoa regula a alimentação, entra na dieta certinho, mas sem praticar o exercício? Existe uma dieta para a pessoa que pratica ou aquela pessoa para a pessoa sedentária que não tem interesse em fazer exercício e tudo? Como é que é isso? Tem condições da pessoa ter uma vida saudável sem necessariamente praticar algum tipo de exercício? Não. Por quê? Porque a dieta cumpre o seu papel. O exercício ele vai cumprir outro papel. Os dois, eles andam juntos. Mas o que o exercício faz? Ele vai te dar disposição. O que a dieta não vai fazer sozinha. A dieta ajuda, mas sozinha não. Ele vai te dar disposição, ele vai melhorar o seu sono. A dieta ajuda, mas o exercício faz mais ainda esse papel. Ele vai melhorar seu sono, ele vai acelerar o seu metabolismo. A dieta ajuda, mas o exercício mais ainda. Então, se eu falo assim pra pessoa, o que a gente precisa para emagrecer? Déficit calórico. Que é a quantidade que a gente gasta e consome tem que estar em equilíbrio. Então, se essa pessoa, ela quer emagrecer só com dieta, nenhum paciente meu eu falo para ele ficar sedentário, não. Todo paciente meu eu falo para ele, você vai começar atividade física, qualquer coisa. 15 minutos pulando corda, 15 minutos dançando, se a pessoa gostar de dançar, ou 30 minutos fazendo caminhada 3 vezes na semana só. Então, a gente vai tentar adequar isso daí. Claro que tem aquelas pessoas que têm uma dificuldade maior, mas eu não cobro. Por exemplo, se você conseguir fazer uma vez na semana, ótimo. Se não fazia nenhuma, então uma vez na semana tá ótimo. E a gente vai aumentando isso daí, vai respeitando o limite da pessoa. Então, a dieta sem o exercício é igual a abelha sem o mel. Exatamente, um completa o outro. E o exercício vai facilitar. Os dois têm que andar juntos. É abelha, quando você fala de abelha, você lembra de mel, os dois juntos. Sim. Não é, Bruna? É, exatamente. Não tem. Ela falou que é. Então, um complementa o outro. Então, por exemplo, se a pessoa quer emagrecer sem fazer atividade física, ela vai ter que restringir muito a alimentação. Se ela quer fazer atividade, se ela quer emagrecer comendo um pouquinho mais, aí ela faz exercício físico para poder equilibrar. Entendeu? Entendi, gente, mas tem que ir embora. Acabou. Tem que comer. Passou, né? Passou rápido, né? Muito rápido, nem vi passar. Obrigado demais por você ter vindo. Por nada, obrigada pelo convite. Queremos foi um mais prazer. vezes com nós aqui, tá bom? Pode me convidar. Tá bom? Aqui Vou no vir com o maior prazer. Podcast. Vocês aí, faz pergunta, tem dúvida, faça pergunta. O link da página da Bruna vai estar lá na descrição do vídeo, tá bom?
E também faça pergunta para ela que ela vai responder no chat, tá bom? Pode fazer, Ela vai respondendo, terminando o programa, ela vai responder lá no chat, lá as perguntas das pessoas. Também acessa lá, como é que é o seu perfil lá no Instagram? No Instagram é @nutri_Bruna Raquel. Pra quem não sabe o que é underline. Tracinho embaixo. É isso aí. Então, aí, enquanto isso, curte, compartilha aí, divulga aí. Vai na nossa página do Instagram, que é DialogandoCast. De cá, tá bom? Douglas Nascimento, de lá, Maciel Delfino, é nóis! Valeu! Valeu. Obrigada, gente. Beijo.